Graça e paz a todos, começamos agora mais um episódio do Podcast, o de número 54. Esse é o podcast de estudos bíblicos produzido pela Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna. Nós estamos caminhando pelo Evangelho escrito por Marcos e nesse caminhar nós temos contribuição de diversos irmãos na exposição e reflexão dos textos. Eu me chamo Esdras e nosso convidado deste episódio é o presbítero Manuel. Seja bem-vindo, meu irmão, uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. A graça e a paz de Jesus esteja conosco durante todo esse período que estaremos juntos aqui participando. Amém. Para o episódio de hoje, nós temos o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se Jesus, foi ali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Esse é o texto de hoje. Passo a palavra aí para o nosso irmão, o presbítero Manuel. Queridos, é uma alegria muito grande participar com todos vocês no estudo do Evangelho de São Marcos. A minha esposa, ela já participou e queremos também, de alguma forma, estar contribuindo e também aprendendo a respeito desse capítulo, essa parte do capítulo 10, né? Falando sobre um tema tão importante e muitas vezes até difícil comentário, porque a maioria das pessoas tem opiniões, às vezes divergentes, diferenciadas, mas nós, como seguidores do Senhor Jesus, nós temos que basear as nossas opiniões nas Escrituras. Independente daquilo que nós pensamos como seres humanos, nós temos que crer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e atua em todas as áreas da nossa vida, principalmente nessa, que foi uma das primeiras preocupações do nosso Deus, quando criou o homem. Ele também criou a mulher. E aí surgiu o casal, e é o que nós vamos hoje conversar. Então, eu vou citando versículo a versículo, e assim a gente vai traçando o comentário em paralelo. Eu gostaria de dizer uma coisa interessante. Vivemos em um mundo em que existe a mentalidade descartável. Existe uma dificuldade de um compromisso até a morte. Para nós, evangélicos, o casamento não deixa de ser uma aliança com Deus, primeiramente. É como se fosse um momento único na nossa existência. E vocês vão ver no transcorrer que Deus não criou o divórcio, né? Isso foi uma coisa criada pelo próprio homem, como o texto vai dizer mais à frente aí. O versículo 1 diz o seguinte: Jesus levantou e foi dali para um território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele ensinava segundo o seu costume. Era costume de Jesus ensinar a palavra de Deus, né? Jesus está saindo da Galiléia, indo para o território da Judéia. Caminha para o final do seu ministério. Um pouco antes, o Evangelho de Marcos dá ênfase às curas e milagres de Jesus, mas agora está ministrando os seus ensinos, como era o seu costume, conforme fala a palavra do Senhor. O versículo 2, e aproximando-os alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a mulher? E ele respondeu: que vos ordenou Moisés?
Aí estão os fariseus, com uma pergunta desonesta, com a finalidade de pegar Jesus em alguma falha. Eles eram os doutores da lei, sabiam muito bem sobre o assunto, eles não queriam nenhuma orientação de Jesus. O que os fariseus queriam, na verdade, era pegar Jesus no contrapé. Mas Jesus, quando era confrontado, isso aconteceu em um outro momento, ele respondia com outra pergunta. Interessante isso, né? Jesus falou: o que vos ordenou Moisés? Ele se referia de alguma forma a Deuteronômio 24, de 1 a 4, que fala justamente sobre a instituição que Moisés colocou naquele momento, né? O versículo 4 diz o seguinte: tornaram eles, os fariseus, né? Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Vejam bem, eles falaram bem claro, né? Não sei com intenção, mas eles não entraram em detalhes, simplesmente falaram. Moisés permitiu, mas Jesus sabia muito bem o que se passava no coração daqueles fariseus, as suas intenções. O padrão de Deus para o casamento está lá em Gênesis 1, 27 e Gênesis 24. Olha só o padrão de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O outro texto. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ponto. Então, o casamento é instituído aí dessa forma. Não existia nenhuma pretensão de se colocar algo como o divórcio no relacionamento criado por Deus. Aqui vemos que Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Ele permitiu a carta de divórcio, permitiu. Assim foi a resposta dos fariseus. Vamos ler o versículo 5 que fala: mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Vejam bem, por causa da dureza do coração do homem. Jesus foi mais adiante e citou as causas pelas quais Deus tolerou, olha só, hein? Tolerou o divórcio, pela dureza do vosso coração. No texto correlato de Mateus 19, 9, mostra a causa principal para o divórcio e as suas consequências. Está escrito assim: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Vamos ler o versículo 7 e 8 na sequência. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Primeiro, veja só a ordem aqui. Primeiro, deixará pai e mãe para depois se tornar uma só carne. Com isto, vejam esta afirmação. O filho é parte de seu pai, mas o cônjuge é você. É como se você estivesse falando para você mesmo. Interessante isso, né? Essa afirmação é muito importante. Vou repetir. O filho é parte de seu pai, mas o cônjuge é você. Vamos ler, então, o versículo 10 e 12 que fala. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vocês veem que a coisa acontece nos dois sentidos. Tanto em relação à mulher, como em relação ao homem. Mas os discípulos voltaram a interpelar Jesus. Eles ficaram incomodados com a questão. A verdade é essa. E Jesus novamente falou sobre o homem que repudiar sua mulher e também da mulher que repudiar seu marido. No meio romano, porque o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O Evangelho segundo Marcos foi escrito
direcionada aos romanos. E na cultura romana, a mulher repudiava o marido que adulterava. É como eu falei ainda há pouco. Então, é um costume entre os romanos a mulher assumir essa postura. Porque, para os fariseus, só o homem repudiava, pelo menos a intenção deles era essa, pegar Jesus. Só o homem repudiava a mulher. Mas, na verdade, o texto correlato completa isso aí, né? Que a mulher também repudia o homem e, por isso, se ela viesse a casar com outro, ela cometeria adultério também. Vejam só, temos 4 coisas interessantes aí para a gente frisar nesse texto aí. Primeiramente, são 4 pilares. Casamento legítimo, homem e mulher, como está visto no versículo 6. Casamento heterossexual. Está bem claro isso, né? Outro pilar. Casamento é monogâmico. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Casamento é monossomático. Por quê? Como o versículo fala, os dois se tornarão uma só carne depois do casamento. E 4, casamento é indissolúvel. Como diz o versículo 4, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como vimos, é fácil entender quando o texto é lido, o divórcio não é uma instituição divina. Ficou bem claro, né? O verso 4, né? Não existe aí o verbo mandar ou ordenar. O divórcio é fruto do pecado e da desobediência e depois da dureza do coração humano. Podemos dizer que o divórcio não é mandamento divino. A Bíblia nos diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, mas ele não afirma que o homem e a mulher se tornam um só espírito. É muito bom a gente entender isso aí. Pois se fosse assim, ou se assim o fosse, a morte não os separaria, não os poderia separar. Mas a Bíblia é clara, né? No entanto, lá no céu não se casa, nem se dá em casamento. Temos que aproveitar o nosso casamento aqui na Terra. É muito interessante porque eu já vi muitos comentários de esposo ou esposas que falecem e falam, né? Eu queria também ir para o céu já imediatamente para acompanhar o meu esposo. Isso não é uma verdade bíblica, né? Esse assunto é tão complexo e tão difícil de engolir que os discípulos ficaram escandalizados, como vocês viram, né? Depois que os fariseus saíram, provavelmente, eles foram a Jesus e voltaram ao assunto de novo. Isso está escrito em Mateus 10 e 11. Se essa é a condição relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha só o que os discípulos disseram. Vou repetir. Se essa é a condição relativamente à sua mulher, não convém casar. E Jesus disse, logo em seguida, olha só, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Eu coloquei aqui 1 Coríntios 7,15. Depois, se vocês quiserem, vocês podem consultar. Então, é um tema que, de certa forma, para aquela pessoa que não é crente, aquela pessoa que não é um cristão verdadeiro, aceitar. É tanto que hoje nós vemos muitos casamentos em que pessoas, às vezes, comentam, né? Eu vou ficar com fulano até o dia que der certo. Mas isso não é bíblico. Isso é muito humano. Isso é dureza de coração. A gente, quando assume um compromisso do casamento, é como eu falei lá no início, é um compromisso, primeiramente, que a gente está assumindo com o nosso Deus. Pois o casamento instituído por ele, não existia divórcio, né? Então, fica aí um estudo pequeno, mas muito interessante e com base bíblica. É somente isso, que Deus possa nos abençoar e nos fazer entender a sua palavra e aceitá-la integralmente no que ela fala sobre esta questão. Existem outros textos na Bíblia falando sobre o casamento também. Somente a Marcos, ele é bastante claro, Jesus ele deixou bastante claro para todas aquelas pessoas, inclusive para os próprios fariseus.
conhecedores da palavra. E o casamento realmente é um acontecimento definitivo nas nossas vidas, até que Deus leve um de nós. Que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha sido claro com respeito ao Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Obrigado. Amém, glória a Deus. Bem claro, sim, a gente vê a seriedade com que Jesus trata, né, essa questão. Inclusive, os fariseus tentam pegar Jesus aí no pulo, né, com a própria palavra, mas Jesus rebate justamente com Gênesis, né, onde o próprio Deus ele institui o casamento, né. Então, o próprio Jesus utiliza da palavra de Deus como aí resposta a esses fariseus que queriam, de certa forma, aí, colocar Jesus numa cilada, né, digamos assim. É interessante, Esdra, que logo alguns dias depois, né, Jesus já começa a se aproximar da cruz, do seu sacrifício, né? Os fariseus eles já queriam fazer isso bem antes da hora, mas Jesus tinha um ministério muito bem determinado por Deus. Ele precisava ensinar a doutrina santa, porque aquele povo era muito ignorante. Eles tinham uma forma de acreditar, até mesmo eles não tinham as escrituras às mãos, né? É tanto que existiam os doutores da lei. E eles ficavam revoltados porque Jesus, quando ensinava, ensinava com muita autoridade. E ele não ensinava a sua fala, tudo aquilo que ele transmitia, estava baseado nas Escrituras. E os judeus se achavam dono dessa situação. Só eles poderiam ensinar. E muito mais ainda quando Jesus falava que ele era o próprio Deus. Aí é que eles ficavam bravos mesmo. Exatamente. E como o apóstolo João, né, escreve no Evangelho, o próprio Verbo encarnado estava ali, eles nem se davam conta disso, né? A palavra encarnada estava ensinando e eles queriam, de qualquer forma, tentar derrubar. Graças a Deus pela palavra, né? E nesse momento eu gostaria de pedir ao presbítero que fizesse uma oração para encerrar esse momento de reflexão aqui do nosso episódio, por favor. Então, eu agradeço a vocês novamente, coloco à disposição o dia que precisarem. E, graças a Deus, eu aprendi também com o que nós transmitimos para vocês. Aprendemos a cada dia. Aliás, nós estamos numa caminhada de santificação. A todo dia estamos aprendendo alguma coisa a mais, né? Então, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus. Amém. Santo Pai, querido Deus, estamos aqui aos teus pés, agradecidos, ó Deus, no que a sua palavra, ó Deus, tem falado aos nossos corações. A sua palavra é viva e eficaz, como ela mesma diz. E nós precisamos a todo dia, a todo instante, estarmos, ó Deus, com a tua palavra às mãos, para estarmos, ó Deus, crescendo espiritualmente diante da tua face. Abre o nosso entendimento, ó Deus. Abre o nosso coração. A todos aqueles que participaram desse momento, ó Deus, que possam entender que existe uma diferença muito grande em que o homem pensa e o que o Senhor Deus fala aos nossos corações. E por isso, ó Deus, está aí, ó Deus, a competição do homem contigo, ó Pai Santo. Que em nós nunca haja esse sentimento, ó Deus. Nós temos que ter o sentimento de humildade, de submissão, ó Deus, a que tu colocas para cada um de nós na leitura da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer dia a dia e sermos servos úteis e fiéis na tua obra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, presbítero, por ter aceitado, né, o convite, pela contribuição nesse episódio. Que Deus continue abençoando sua família e nos dê mais oportunidades como essa, né? E fica aí aberto também para próximos episódios o retorno aí. Agradecemos também a você que nos ouviu até aqui, ouvinte, que o Senhor os abençoe e convidamos a continuar acompanhando, né, semanalmente nossos episódios. Ao final do vídeo, no YouTube, e também na descrição, terá um link para a playlist com todos os episódios já lançados até aqui, até esse momento. Se inscreva no canal para não perder, né, os próximos. Compartilhe com os amigos, com os irmãos, nos grupos por aí.
Até o próximo episódio, então. Que Deus abençoe e aplique a palavra nos nossos corações. Tchau, tchau.